Uma vez numa entrevista eu disse que o meu maior sonho seria ser reformado. Brincadeira. E a minha mãe é minha heroína, é aquela que ia para a festa e não comia porque não sabia se os filhos estavam a comer ou não. Consegui tudo em pouco tempo e em pouco tempo perdi tudo. Meu nome é Lázaro Magacela Tempo, filho de Magacela Mateus Monteiro Manja e Ana Lázaro Mangueiro Manja. Por incrível que pareça, meu apelido é bem diferente dos meus pais, por uma história de família que um outro dia vamos contar. Mas sou filho deles. Minha infância foi simples, se calhar como a maioria dos moçambicanos. Se resume em ter brincado bastante de jogar futebol e outras brincadeiras por aí, e também ir para a escola primária em São Juan. Eu nasci e cresci praticamente na zona do Trevo, sou natural de Maputo e 100% moçambicano. Cresci na zona do Trevo, Matola Trevo, e depois de ter crescido um bocadinho e me sentido homem que eu sou hoje, saí da casa dos meus pais para esta nova zona que é Mucuto, Matolagar. Como eu já dizia, a minha infância foi simples: jogar futebol, ir para a escola, aprontar um bocadinho. Se calhar não fui uma criança inocente, aliás, mas graças a Deus eu me tornei um homem muito calmo. Minha vida acadêmica: fiz o ensino primário na escola primária do Trevo, depois o ensino secundário na escola secundária da Machava Cedo. Depois de lá fui para o Instituto de Transportes e Comunicações, depois de ter feito a 12ª, né? Fui fazer o ensino médio no Instituto ITC, Transportes e Comunicações. Depois do Instituto passei para a Universidade Pedagógica, fiz lá a gestão de empresas. Meu percurso resume-se nisso, mas também no meio disso fiz um curso de psicopedagogia que me deu capacidade de ser professor, mas não segui, não entrei por essa área. Me inclinei mais para a área contábil, que é contabilidade e gestão no Instituto de Transportes e Comunicações, e depois gestão de empresas na Universidade Pedagógica. Minha vida profissional é fácil contar porque, como estamos a vir da vida acadêmica, eu disse lá que fiz contabilidade e gestão, depois gestão de empresa. As minhas primeiras oportunidades no mundo do emprego, de trabalho, foram nessas áreas. Então, primeiro fui recepcionista numa instituição, mas depois dessa instituição, que eu não conto muito, né, porque foi primeira experiência e não tão relevante assim. Entrei pela primeira vez para fazer administração numa empresa virada a peritagens seguro. É a empresa que eu estou até hoje. Então, entrei nessa empresa pela primeira vez em 2019, no departamento de administração. Fiquei lá 2019, 2020, 2021 como administrador. Depois, 2022, por capacidade, a empresa descobriu que eu tinha uma capacidade para fazer aquilo que nós chamamos de operações, ser perito. Então, de 2022 para cá, estou a exercer a função de perito de seguros. Mas não só se resume em trabalhar para alguém, mas também tem a parte em que Lázaro é businessman, se calhar, um homem de negócios. Não só trabalho, mas também gero emprego para os meus parceiros. Porque temos de outro lado, tenho um estúdio fotográfico, já tive minha pequena microfinança, que por motivos pessoais acabou caindo numa certa falência. Então fechamos ano passado e agora só estou
a gerir isso, música, estúdio, marca Cristo Vive. Fora esta marca Cristo Vive, tenho marca Atitude e por aí em diante. Assim se resume a minha vida profissional. Qual era o meu maior sonho? Interessante questão. Uma vez numa entrevista eu disse que o meu maior sonho seria ser reformado. Brincadeira. Sempre foi ter uma família organizada, uma família bem estruturada. Muito antes até de eu ser cristão, eu tinha como maior inspiração um casal que por acaso são meus tios e até eram pastores na altura, mas eles me inspiravam porque tinham uma vida de casal muito transparente. Então, muito cedo aprendi esses valores. Meu maior sonho era ter uma vida muito tranquila e abençoada como a que tenho hoje. Minha esposa é testemunha. Como a produção me impediu de dizer Cristo, né? Então vamos dizer o meu segundo, meu outro herói. É difícil para mim dizer quem é meu herói. Eu tive essa dificuldade pela primeira vez na vez em que eu recebi minha família toda, né, na minha casa. Por quê? Porque estavam todos os meus heróis no mesmo ambiente. Porque eu poderia dizer que meu herói são os meus pais, mas tem muita gente que contribuiu para que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho uma bênção de tios e tias que fizeram parte de forma positiva e ativa na minha vida. Se calhar como representação eu poderia dar esse espaço à minha mãe. Minha mãe é minha heroína, né? Aquela que ia para a festa e não comia porque não sabia se os filhos estavam a comer ou não. Tudo de bom primeiro era para os filhos, depois para ela. Minha mãe anulou um bocadinho dela por causa da nossa existência. Então, em primeiro lugar, poderia dar esse espaço à minha mãe. Minha mãe é minha heroína. Depois, meu pai e os meus tios são os meus heróis. Qual é o meu marco negativo? Vamos lá procurar. Será que tenho? Acho que eu sou uma pessoa muito positivista que se calhar mesmo tendo me esqueci. É complicado responder. Essa parte é complicada de responder porque não estou a lembrar-me, não estou a ver, não me vem em mente qual seria o tal marco negativo na minha vida. Se calhar talvez sem querer espiritualizar tudo ou me achar cristão demais, demasiadamente. Se calhar diria mesmo ter conhecido Cristo um bocadinho depois da minha adolescência. Se eu tivesse conhecido um bocadinho antes. Eu sempre falo desse marco quando estou principalmente com jovens mais novos que eu. Foi conhecer a Cristo. Mas já tenho família há mais de 3 anos. Fui responsável muito cedo e não me arrependo disso. Posso afirmar que avancei 10 anos da minha vida em tão pouco tempo. Ou seja, eu estou a viver aquilo que se calhar estaria a viver com 40 anos de idade. O marco mais positivo foi ter conhecido a Cristo. Por quê? Porque quando o conheci, minha vida tornou-se mais organizada, minha vida tornou-se mais responsável. O pouco ficou muito porque eu já usava com inteligência e meus medos todos foram quebrados. Aqueles medos que a sociedade e a cultura imputem na mente dos moçambicanos ou dos jovens e tal. Eu quebrei algumas fábulas por causa do conhecimento das escrituras, né? Vivemos numa sociedade que até só de passar gato à tua frente, então você tem que mudar de caminho, então tem que virar ou tem que saltar ali porque vai te trazer azar. Mitos que não existem. Então, o conhecimento de Cristo e das Escrituras foi uma libertação para mim. Libertação cultural, psicológica. Foi o meu maior marco. É o maior marco positivo que eu tenho. Minha maior paixão é a música. Eu sou apaixonado por fazer música, por compor novas canções e o que mais? A minha maior paixão é música. Digo música porque em primeiro lugar nem foi algo que
eu comecei a fazer ou a seguir porque vi de alguém. É algo que eu me lembro com meus 7, 6 anos, eu mal sabia da existência de algumas coisas, como gravar, como é que se grava, cantar, como é que se canta. Mas eu já começava lá a inventar músicas que não faziam sentido, cantava coisas que não faziam sentido. E com os meus 10 anos, 11 anos, pedi minha mãe pela primeira vez para me levar a um estúdio. Eu já sabia que existe um estúdio, um sítio, um lugar onde se grava música. Então, me lembro que estávamos no quintal da casa dos meus pais, né? nesse talão. Minha mãe me prometeu que haveria de me levar. Então, os meus 10 anos se passaram, minha mãe nada não me levou. 11 anos se passaram, nada, minha mãe não me levou, me matricou. Com 12 anos desisti de esperar por minha mãe, mas eu não sabia como fazer isso. Então, com 13 anos, comecei a ter amigos que poderiam facilitar minha vida nisso. Então, foi com 13 anos, a caminho dos 14, começamos a programar e ir para o estúdio. E no dia do meu aniversário, eu ia completar 14 anos. Calhou numa segunda-feira, no tal dia. Estava mais ou menos a chover. No tal dia, saímos de casa, Trevo, éramos por aí 6 rapazes, crianças. Saímos de casa, Trevo, para Liberdade, a pé, porque não tínhamos dinheiro de chapa, só tínhamos dinheiro para pagar esse tal estúdio. Então passei todo o dia lá, todo o meu aniversário lá no estúdio. Daí iniciou minha caminhada no mundo da música. Meu maior desafio na vida foi entender que tudo tem seu tempo. Graças a Deus, quando eu entendi e me confortou, e me conforta até hoje. Mas eu me lembro que na altura eu fui um jovem que começou a fazer, por exemplo, um negócio muito cedo. Conheci a África do Sul sozinho, por aí com os meus 19 anos, ok? Então, comecei a pegar dinheiro muito cedo. E eu era um religioso dizimista super fiel, daqueles que dizem que, daqueles que ganham 10 meticais, tirava um metical para dar dízimo, porque acreditava que a prosperidade vem da fidelidade nos dízimos, né? Então, certa vez eu perdi tudo mesmo. Imaginei um jovem que está andando muito bem na minha idade. Naquele ano, pegar 10 mil meticais para mim não era grande coisa. Para depois perder tudo. Consegui tudo em pouco tempo perdi tudo. Então passei por uns meses de frustração. Se calhar um ano inteiro ou 2 anos de frustração, porque eu não entendia como é que eu perdi tudo enquanto eu dizimista fiel. Foi nessa época que deixei de ser religioso para ser crente, porque comecei verdadeiramente a meditar nas escrituras, a ler muito a Bíblia, porque eu procurava uma resposta de porquê que eu perdi enquanto faço, porque o que os homens de Deus nos ensinavam na altura é que trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa, depois fazer prova de mim, que eu vos abrirei as janelas do céu e vos derramarei bênçãos, né? Então, incutiam muito na nossa cabeça que nós tínhamos que fazer prova de Deus, ou seja, colocar Deus na parede, como se Deus fosse nosso amiguinho. Então, ou como se nós dessemos para comprar bênçãos. Então, não tinha uma resposta lógica para aquilo que estava acontecendo na altura. Então, para ter essa resposta, eu tive que meditar bastante, ler bastante, para com as escrituras entender bastante. Então, depois, entender porque que eu já estava a passar por um tempo de frustração, sem emprego, sem negócio, sem nada, né? Tive que entender que o tempo certo haveria de chegar e as coisas poderiam acontecer segundo a vontade de Deus, né?
O que eu mais gosto de fazer nos meus momentos livres é compor, escrever. Acaba sendo repetitivo, por quê? Porque até não acabo escrevendo no papel, perdi o hábito de escrever no papel há mais de 10 anos. Eu faço composições de coro mesmo, as letras. Se por acaso percebo que há uma facilidade em esquecer daquilo que eu estou a compor, gravo no telefone. Então, nos meus momentos livres, tudo tem a ver com música ou então com caminhadas. Acabei tendo um hábito de caminhar, isso começou ainda quando vivia na casa dos meus pais. Eu caminhava muito com um grande amigo meu de infância, de nome Domingos Machala, desde já, vai um abraço a ele. Eu caminhava muito com este homem, na altura não éramos homens, éramos crianças. Sem destino, nós só saíamos para caminhar. Então, quando passei para aqui, nova zona, ar mais arejado, mais puro, não sei se é porque era mato ou um bocadinho mato aqui agora. Então, no final do dia, depois de trabalhar, né, porque numa boa parte dos dias da semana eu trabalho a partir de casa, desde a pandemia, né? A pandemia veio nos libertar para trabalhos presos, né? Presos ao escritório. Ainda vamos ao escritório, mas já não é obrigatório como na altura que achávamos que só se produz estando no escritório. Agora entendemos que podemos produzir em qualquer parte do país, ou em qualquer lugar da cidade. Então, no final do dia, sempre que eu termino o meu trabalho, ou então volto do trabalho, saio para caminhar. Não digo todos os dias, né? Mas na maioria dos dias, porque há dias em que quarta-feira, por exemplo, tenho que sair para ir à igreja, não só de igreja, mas como assuntos pessoais, amizades e música, negócio e por aí em diante. Mas nos meus momentos livres gosto mais de caminhar e compor canções. O antes e depois da minha carreira musical é uma história muito engraçada, ok? É assim, hoje eu sou Elsan, mas não entrei na música sendo Elsan. A única coisa que eu sempre fui é San. Mas o que acontece? Eu comecei a fazer música muito cedo, muito criança. Nem inglês sabia falar direito, não sabia falar bem. Que eu nem sabia o que significava San, né? Então, 13 anos de idade, estou com amigos. Eu preciso ter um EQ, porque todo mundo tem um EQ. Ok, fiz meu primeiro grupo, né? Com amigos que não tinham nada a ver com música. Então, tinha lá Dito, Manuel, Antônio, já não me lembro alguns mais. Eu que estava a fazer o grupo. Então, como o meu nome era Lázaro, dei a ideia do grupo chamar-se Latim. Então, como o grupo era latino, todos tinham que ter lá qualquer coisa. Então, comecei no primeiro Dito, né? Ele ficava lá Dito. O Antônio, ele ficava lá Antônio. O Manuel ficava lá Manuel. Eu, como era Lázaro, fiquei como Lázaro. O grupo chamava-se Latim. Olha aqui mesmo, a produção tá a rir. Então, o que acontece? É que ninguém se importava com música como eu me importava, queria como eu queria. Então, aqueles eu praticamente estava a insistir. Depois de um tempo, acabei lhes abandonando porque não estava a dar tão certo assim. Então, tive novos amigos, malta Keilo,
Wheezy e Dyson por aí. Então esses tinham AKs diferentes. Eu vi a necessidade de ter um AKA diferente de Lázaro, né? Foi quando, de repente, chutei, abri a boca e disse, eu sou San Frusta. Manos, eu nem sabia o que significa San, principalmente o que significa Frusta. Então, quando me perguntavam San Frusta, o que significa? Ok, fui atrás dos significados, né? Pedi a alguém que fala inglês, perguntei o que significa San Frusta. Então a pessoa me disse que San pode ser filho, então pode ser sol. Ok, Frusta, ninguém sabia. Ok, então, se ninguém sabia o que era Frusta, mas pelo menos já temos a ideia de San, que pode ser filho ou sol. Então escolhi San de filho. Então, para rimar, o Frusta ficou de frustrado. Então ficou San Frusta, filho frustrado. Então, continuei. Fiz música secular por um tempo. Mas depois de eu ter crescido, ganhado um bocadinho de maturidade, vi que não fazia nenhum sentido ser Frusta, filho frustrado. Porque filho frustrado enquanto meus pais me tratavam tão bem. Então mudei para El San. Isso já em 2010. 2009 ficou El San. O L de Lázaro e o San de filho. Então a ideia que eu tinha aí, eu não sou júnior na verdade, muitas pessoas pensam que eu sou júnior. Alguns por eu me chamar, ter esse QA San e ser o único rapaz, menino em casa dos meus pais, pensavam que eu fosse júnior, mas eu não sou júnior. Então para justificar porque El San ou Lázaro filho, então eu dizia que esse El San seria o nome do meu futuro filho. Então ficou assim, El San. Depois em 2016, no meu mundo religioso, me converti a Cristo e parei de fazer música. Em 2015, em 2016, parei de fazer música porque achava que música era coisa de marginal. Então em 2017, aquela coisa de escrever ainda mexia comigo, que fiz minha primeira declaração de amor para Cristo Jesus, minha primeira letra, então que eu gravei na brincadeira na casa de um amigo e partilhei com alguns irmãos da igreja e aquilo explodiu, circulou em toda a igreja e começaram a me apoiar para voltar a fazer música. E por acaso uma das pessoas que me apoiou bastante, em palavras, em motivação, foi a pastora da altura, pastora Olga. Costumo lhe mencionar sempre que eu tenho uma entrevista que nem essa. Então ela me encheu de força para que eu continuasse, que eu fizesse, né? Ela despertou essa boa parte de mim. E hoje estou aqui como El San, fazedor de música gospel de 2017 até hoje, estamos em 2024. Foi daí em que, meses depois, retomei a fazer música com Ivo, porque Ivo fazia parte do meu grupo quando fazíamos música secular. Então ele também, quando se converteu, parou de fazer música. Então, quando voltamos a nos encontrar já como meninos da igreja, começamos a fazer música gospel. Em 2017 surge a Geração do Calvário, composta por rappers Poeta Ivo e El San, ou seja, Paulo e Silas. E continuamos. Depois de 2000 e poucos surge, continua a Geração do Calvário, Poeta Ivo, El San e Nhandimo. Depois, meses depois, Auto Studio, que é El San, Nhandimo e Catequista. Então, neste meio também fiz parte da label Ancorados Publicações, ou seja, MNP. E por aí, e hoje estou completamente sozinho. Decidi me desvincular para dar mais atenção à minha vida
como Man of God, não como cantor, como Lázaro, Man of God, não muito como Elsan, né? E atualmente só faço parte do Out Studio, porque Out Studio não é grupo de música, é um projeto de música, né? E Out Studio somos mais irmãos, amigos, família do que projetos musicais. É isso. E Geração de Calvário? A Geração de Calvário eu já não existe. Geração de Calvário teve uma pequena paragem no ano passado, né? E paramos de fazer música no ano passado. Não matamos, mas também não alimentamos mais a Geração do Calvário. Então cada um seguiu o seu caminho. Ainda continuamos irmãos amigos. Poeta Ivo é um eterno irmão meu, antes da música gospel, na música gospel, e agora que se calhar vai ser depois da música gospel, como nós dois reformamos, né? Porque um dia vamos crescer e vamos parar. Não digo que isto aqui é coisa de crianças, né? Porque é uma coisa que nós fazemos por um propósito de informar e evangelizar. It's all about Jesus, it's all about gospel, evangelho, and so on. Então, não fazes parte da Geração de Calvário? Bom, estavam a perguntar se eu já não faço parte da Geração de Calvário ou algum grupo. Na verdade, agora Elsan está a caminhar com todos, mas em nome individual. Ao mesmo tempo, continua a parceria com Ivo, continua a parceria com Yandimo, continua a parceria com Catequismo, mas em nome individual, né? Digo individual porque Elsan agora responde a Elsan, não deve satisfações a nenhum outro rapper ou uma outra agência possível. Ninguém gerencia Elsan, senão o próprio Elsan. Não. Dizer que já não existe a Geração do Calvário estaria mentira. Ainda existe. Não fazes mais parte. Diria que ninguém faz mais parte. Porque todos estamos no mesmo pé de igualdade. Mas isso acontece por causa da entrada do Yandimo. Não, esse produtor está a procurar pifes. Não, mas Muito pago, mas entrou em Yandimo, lançaram dois, depois de musicar, tudo acabou. não, por acaso não tem nada a ver. O que acontece é que lançamos duas faixas musicais e pretendíamos lançar um álbum. Só que neste processo de lançar o álbum, acabamos tendo outras visões. Então, nessas visões, por exemplo, agora, vamos dar exemplo agora de Out Studio. Se prestarem atenção, Out Studio não está a trabalhar muito agora, mas é por causa não porque os membros mudaram, né? Ou acrescentaram, é por causa da visão atual que nós tivemos. O que aconteceu com a Geração do Calvário é que no meio do percurso teve uma visão que precisava ser atendida, esta visão. Se prestarem atenção às escrituras, a Bíblia diz que Paulo, antes dos apóstolos, Paulo queria passar por uma certa cidade para ir pregar, mas o Espírito de Deus impediu com que ele pregasse naquela cidade. Não significa que Paulo perdeu a capacidade de pregar. Não significa que Paulo desistiu de pregar. Mas o Espírito de Deus já ordenou que ele não pregasse, que ele não fizesse naquele momento. Então é a mesma visão que nós tivemos como Geração de Calvário. Pararam de cantar. Não, tanto que não paramos de cantar. Ok, Mas, o grupo deve parar. não um grupo deve parar. O Espírito de Deus nos ordenou que atendêssemos alguma visão
diferente daquela que o povo estava acostumado a nos ver a fazer, né? Então, estamos perante aqui em frente ao rap gospel e está a criar bifes nesta entrevista. Mas ainda bem que nós somos agraciados, estamos a desviar isso tudo. Quando eu entro no gospel, eu já tinha habilidades técnicas na música, né? Então, tudo que eu precisava melhorar a cada dia eram habilidades bíblicas, né? Então, o que me faz acreditar que eu não tive música off, não tenho música off em todo o meu percurso, é porque as que poderiam ser offs eu não aceitei participar. Muitas músicas eu rejeitei. Por quê? Porque por perceber que eu não haveria de fazer, não haveria de responder à altura, né? Então, algumas rejeitei por causa da palavra de Deus. Por exemplo, me chamarem para eu falar na altura. Há uma música que eu rejeitei que era para falar de, acho que cheias, ou idade, ou o que é uma coisa que estava a acontecer na altura. Coronavírus, acho que é coronavírus. Então, não que os gospels não podem fazer isso, né? Mas não é um tema para a visão dele, sabe? Então não fiz parte dessa música. Na altura fizemos música Eu Não Me Envergonho eu não me envergonho com isso de pregar o Evangelho de Cristo. Na música original eu até consegui participar, era trap, eu não sou um trap boy, não acabei tentando me enquadrar a instrumentais traps, mas eu não sou trap, não sou um trap boy. Então na música Não Me Envergonho aquela instrumental era trap. Então na original até consegui me encaixar, mas quando fomos fazer a remix eu entrei no estúdio, gravei, mas senti que não estava ao nível exigido para El San, né? Então pedi com que apagassem minha voz e não participei da remix, apesar da remix ser do grupo na altura, a Geração do Calvário. Não fiz parte. E algumas músicas que simplesmente neguei, muitas músicas neguei de participar, por perceber que o produto final não seria do nível exigido. Música marcante. E na verdade eu tenho músicas marcantes. Uma delas, quando eu escuto e me dá vontade de não parar, uma delas é Atos dos Apóstolos. Então, que eu fiz totalmente com base nas escrituras, ou seja, foi um past cop. Eu só peguei, eu me lembro que aquele dia quando eu estava a gravar, eu gravei mesmo o intro, fiz lendo a Bíblia, porque a ideia daquela música era escritura e melodia, né? Então, sempre que eu escuto, fico maravilhado. Então, tem aquela ali, tem as músicas do meu álbum, que algumas não foram, ainda não lancei, porque gravei em 2020 e 2021. Então já estão comigo há mais de 2 anos, há mais de 3 anos, né? Muitos não conhecem, mas eu dou, nós conheço. Então das lançadas tem Atos dos Apóstolos e Responde, a música intitulada Responde. Por acaso é o último vídeo que eu lancei ano passado. Responde, são as duas amazing songs do El San. Para mim, né? Tem várias. Há pessoas que, por exemplo, quando eu pergunto, podem dizer testemunho, podem dizer Cristo vive, podem dizer Véu do Templo. Mas para mim, são essas duas. Tudo que podem
esperar de Elsan este ano? Mais informação que possa colocar as pessoas em reflexão das coisas de Deus, né? Em refletirem nas coisas de Deus. Este ano não prometo muito fazer parte de alguns shows, não prometo muito frequentar televisões, não prometo muito apontar os holofotes para mim. Será muito mais para Cristo. Que vou lançar músicas, tenho em média 11 músicas já gravadas, que eu posso lançar a qualquer momento, mas a ideia, o plano geral de Elsan neste ano é cortar as luzes que apontam para mim e, se possível, trazer as luzes que apontam exclusivamente para Cristo. Digo, não vou fazer parte de muitos shows de televisões, mas posso lançar algumas músicas. Então, não fiquem tristes. Eu sei que vocês me amam, mas não fiquem tristes. It's all about Jesus. Como jeito de últimas considerações, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a produção deste, posso chamar de programa, mandar abraços a apoiantes, as pessoas que me apoiam como Elsan, as pessoas que me apoiam como Lázaro. Digo Lázaro, falo da minha esposa, a Monique, que estou proibido de passar por um programa sem lhe mencionar. Casamento acaba, família. Brincadeira. Minha esposa Monique, meus pais que me suportam bastante, Magacela e Dona Ana, minha sobrinha Melvis, que me apoia incondicionalmente. E o quê? Não queria sair dessa entrevista sem mencionar por aí 3 a 4 nomes, que são K-Lo, Weezy, PIP, que mais? K-Lo, Weezy e PIP são pessoas que iniciaram comigo música, então chega a ser crime estar numa entrevista que se fala de Elsan do início ao fim e não mencionar essas 3 figuras. PIP é que me levou para o estúdio pela primeira vez, K-Lo é que me deu feeling de continuar a fazer isso, e Weezy é que me alimentou nessa caminhada no início, foi um pequeno professor meu. Dizer um muito obrigado a Deus e uma pessoa muito especial, eu mesmo, Elsan Lázaro Magacela Tempo.